Olá, turma, tudo bem? Como vão? Então, o tema da aula de hoje, princípios da Seguridade Social. Deixemos para fazer a retomada de conteúdo mais aprofundada na live, às 20 horas, mas no encontro anterior nós conversamos sobre a historicidade da Seguridade Social, pensando em institutos que antecederam a, a Seguridade Social. Assistência social, que a gente pensa ali nos séculos 17 e 18, e seguro social, que a gente pensa no século 19. Seguridade social com a configuração que se tem na nossa Constituição, por exemplo, algo que remete aí ao período da Segunda Guerra Mundial, William Beveridge, economista inglês. Então, tema que nós vimos no encontro anterior. E hoje, um tema importantíssimo, princípios da Seguridade Social. E como objetivo da aula, eu construí conhecer os princípios constitucionais da Seguridade Social. E eles estão previstos expressamente, são princípios expressos, no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Brasileira. Então, a nossa Constituição traz princípios que regem a Seguridade Social. Então, fiquem com a Constituição em mãos durante a live. E falar de princípio é falar de um assunto muito bacana, a ideia de que a norma jurídica é composto por a norma é gênero com duas espécies, princípios e regras. Os princípios seriam normas com um grau de abstração maior, uma generalidade maior, consagram valores da maior importância para a sociedade. Já as regras são mais ou tudo ou nada. As regras, elas revogam umas às outras. Já os princípios, eles devem ser ponderados, eles entram sempre em conflito, e é no caso concreto que o intérprete precisa ponderar a fim de decidir qual, em razão das peculiaridades do caso concreto, deve prevalecer, né? O princípio da ponderação, da cedência recíproca, da harmonização. Lembre-se desse assunto de interpretação constitucional. Legal. Então, a Constituição traz princípios setoriais da Seguridade Social. Luiz Roberto Barroso ensina, ele traz uma classificação muito bacana sobre princípios. Princípios fundamentais, a gente lembra ali do artigo 1º da Constituição, dignidade da pessoa humana, cidadania, soberania, e tem outros lá, esses princípios que são os nortes maiores, as decisões políticas fundamentais do povo brasileiro, federação, república, a separação de poderes. Então está tudo lá no artigo 1º. Então a doutrina costuma dizer que do artigo 1º ao artigo 4º, os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos, paz, autodeterminação dos povos, são esses princípios maiores, essas decisões políticas fundamentais que o povo brasileiro tomou na sua história. E Luiz Roberto Barroso também fala de princípios gerais, e podemos coincidir com os direitos fundamentais, legalidade, a casa como asilo inviolável, não há crime sem lei anterior que lhe prescreva, né? Que o defina, juiz natural, os direitos fundamentais em si, direito de reunião, liberdade de religião. Então, o grau de abstração seria um pouco menor do que os princípios fundamentais. E os princípios setoriais. Então, há temas como seguridade social, como tributação, como administração pública, alguns temas na Constituição que trazem princípios próprios desses temas, dentre eles os princípios da Seguridade Social, que estão previstos expressamente no parágrafo único do artigo 194. Esse é o assunto da aula de hoje. A ideia de princípio, o que dá um norte, é o que dá o sentido da interpretação. E por mais que a Constituição chame de objetivos, a doutrina diz que isso não é simples objetivo, são verdadeiros princípios, o que está registrado no parágrafo único
do artigo 194 da Constituição. Então, o objetivo da aula é conhecer os princípios que estão ali no parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Legal. Então, aqui, um início de conversa de até 15 minutos. Na live, nós deveremos aprofundar mais. E referência, estamos lá com a Marisa Ferreira dos Santos, né? Direito Previdenciário Esquematizado. Essa obra consta na Biblioteca Digital, é uma obra de 2020, e páginas 40 a 45 eu vou enviar também, só para facilitar, eu já salvei em PDF e envio, mas quem quiser ler ali algo mais que a doutrinadora trabalha e tal, vão ali na Biblioteca Digital, é a obra que, na Biblioteca Digital e no curso de Direito Previdenciário Esquematizado, que é a obra que nós planejamos utilizar de maneira especial durante todo o semestre. Legal. Roteiro. Introdução, relembrar, a gente relembrou um pouquinho agora, mas relembrar um pouco mais essa ideia de princípios, essas normas que se dividem em princípios e regras. Ambas são normas. É possível exigir, com base em ambas, algo do Estado juiz. E aí vem esses princípios que estão lá no artigo 194. Que não está no 194, parágrafo único, mas a doutrina e os concursos públicos o trazem. Então, vamos lá. Então, universalidade da cobertura e do atendimento, está lá no artigo 194, parágrafo único. Há quem diga que seja o princípio mais marcante da Seguridade Social, a universalidade. Todos no território nacional devem ter um mínimo para viver com dignidade. A Seguridade Social procura atender a todos para ter um mínimo de vida com dignidade. Não se deve admitir pessoas vivendo de maneira indigna, né, de maneira degradante. Então, essa é a ideia de seguridade social. Isso independente de contribuição. O que é dependente de contribuição é uma parcela da Seguridade Social, que é a Previdência Social. Mas assistência social e saúde não. Lembrando, Previdência Social é gênero, que se divide em Previdência Social, essa tem ainda a ideia de contribuição, remetendo ali ao seguro social. Assistência Social e Saúde, que todos no território nacional têm direito subjetivo público, independente de contribuição. Depois, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Interessante a Constituição ter que dizer isso em razão da discriminação histórica que os trabalhadores rurais sofrem na sociedade brasileira. Seletividade e distribuidade na prestação de serviços é um princípio mais voltado ao legislador. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, periodicamente, segundo disciplinado em legislação infraconstitucional, o valor, os benefícios devem ser reajustados. O Brasil viveu períodos de muita inflação, então daí a importância, daí o porquê desse dispositivo na Constituição. Equidade na forma de participação no custeio. Diversidade na base de financiamento. Lembram-se? A história da Seguridade Social mostra que, em um determinado momento, se pensou que não só os trabalhadores devem contribuir, mas também os empregadores, mas também o poder público. Então, essa diversidade da base de financiamento remete à história da Seguridade Social. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, participação da comunidade. Então, a legislação infraconstitucional cria determinados conselhos da Previdência Social, da Assistência Social e da Saúde, e esses conselhos podem conceber políticas públicas e podem fazer uma espécie de fiscalização das políticas públicas da Seguridade Social e deve contar com representantes do poder público, dos aposentados, dos trabalhadores, dos empregadores. Então, essa gestão quadripartite. E a regra da contrapartida, essa aqui não está prevista expressamente na Constituição, mas a doutrina traz, os concursos públicos trazem também como um princípio da Seguridade Social. Aqui
só um início de conversa. Logo mais às 20 horas conversamos mais. Leiam o texto antes da aula, leiam o conteúdo dos slides. E tem até 2 exercícios que eu coloquei nos slides e depois aqueles 4 valendo nota no AVA. Então podem já pensar, dar uma raciocinada nesses 2 exercícios que estão no final dos slides. Procurem estudar o texto, o conteúdo dos slides e procurar responder. 2 exercícios que já estão ali nos slides mesmo ao final. Beleza, pessoal? Tudo de bom. Obrigado pela atenção. Até logo mais.